Romanos 3, versículo 9. Oba. Quem achou, diga amém. Romanos 3, versículo 9 diz o seguinte: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Olha, esse versículo é muito forte, esse versículo, hein? Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Urdem quer dizer trama, maquina. Com a língua tramam, maquinam engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Misericórdia. Oremos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Um texto extremamente forte, um texto extremamente, Senhor, complicado com relação àquilo que nós estamos observando e vendo no decorrer desse ano já. Tantas coisas ruins acontecendo esse ano. Pai, temos contemplado esse cenário de janeiro para cá. Misericórdia, Pai, que nós possamos estar pregando aqui a Tua palavra, Pai, e liberando aqui, Senhor, a mudança, a transformação, através da nossa oração, do nosso jejum. Senhor, que Tu possa vir de encontro, Senhor, aos anseios, à necessidade de cada um que está aqui hoje. Pai, eu te peço, na tua multiforme graça, que o Senhor possa falar com cada um aqui, Senhor, para que eles possam sair daqui, Senhor, debaixo da tua paz, da tua bênção, da tua alegria, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Podem sentar-se, glória a Deus. Hoje nós estamos no nosso 6º dia de jejum. Nós temos orado e clamado todos os meses por 7 dias. Nós oramos e jejuamos os 7 primeiros dias de cada mês. E esse ano nós estamos trabalhando com Romanos. Nós estamos lutando hoje para que não haja depravação, pecado e maledicência. O texto é um texto muito difícil até de ler, porque ele nivela a humanidade toda como pecadores. Ele nivela a humanidade toda como um pessoal extremamente problemático, né? E na condição de pecador. Então, aí em Romanos 3, um pouquinho para trás, qual é, pois, a vantagem do judeu? Qual é, pois, a utilidade da circuncisão? A vantagem em ser judeu? Qual que é a vantagem de nós estarmos na casa do Senhor? Qual que é a vantagem de você vir buscar o Senhor? Seria mais ou menos assim: olha, eu sou judeu, eu sou salvo e acabou a conversa. Eu estou bem, eu não preciso de mais nada, eu já conheço a palavra, o Senhor já me mudou, o Senhor já me transformou. Queridos, presta bem atenção, nós não somos melhor do que ninguém que está passando na rua ali o tempo todo.
A nossa condição é uma condição extremamente cômoda para aquilo que nós já conhecemos, para aquilo que nós cremos, e nós estamos pregando sobre Paulo, e você viu que o quadro que nós lemos aqui é um quadro extremamente problemático. Jejuamos e oramos para amenizar a situação, mas vivemos em um mundo extremamente cruel e difícil. Agora, queridos, com o mundo que nós vivemos, olha, nós estamos só no dia 6 de fevereiro. Pare para refletir quanta desgraça já nesse país. Pelo amor de Deus, nós não temos o coronavírus aqui, mas temos um povo, misericórdia, até a cerveja está matando agora. Não tem o corona, mas tem a tal de Baker, parece que ela chama, o Becker, ou Bicker, alguma coisa assim, não é verdade? Então, queridos, para que vírus? Para que vírus com um povo desse em cima da terra? Para que vírus, se o povo já um mata o outro? Misericórdia. Então, queridos, presta bem atenção, esse jejum é extremamente necessário para que esse mal não venha sobre os teus amados, para que esse mal não venha sobre a tua própria vida, porque vivemos em um mundo assim, né? Então, no capítulo 1 de Romanos, ele fala sobre os gentios, os não judeus. No capítulo 2, ele trata mais com os judeus, mas um pouco com os gentios também. E aqui, no versículo 9, olha como ele começa: que se conclui. Paulo estava concluindo Romanos 1, Romanos 2, final de Romanos 3. A conclusão dele era extremamente problemática, trazendo que tanto para judeus como grego, todos nós estamos debaixo do pecado. E no versículo 10, queridos, ele, por 3 vezes ele fala, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Presta bem atenção, queridos. O que ele está querendo explicar aqui, que nunca existiu um homem e uma mulher justo, nunca existiu um homem e uma mulher boa, que pudesse fazer coisas boas. Bispo, misericórdia, o senhor está colocando tudo numa panela só. É o que Paulo está colocando aqui. Eu e você, nós podemos fazer a diferença, porque nós estamos entendendo no contexto que nós estamos vivendo, para poder mudar a história. Então, você pode mudar a história onde você vive, né? Não há um justo sequer, não há uma pessoa na face da terra que exercita e pratique tudo que está escrito aqui. Não há um. Bispo, eu me esforço, glória a Deus que você se esforça. Bispo, eu jejuo, glória a Deus que você jejua. Bispo, eu oro, glória a Deus que você ora. Mas mesmo assim, vira e mexe, vou falar uma palavrinha meia feia aqui, nós falha. Vira e mexe, você falha. Vira e mexe, nós falhamos. Ou melhor dizendo, vira e mexe, nós erramos. Vira e mexe, nós pecamos. Vira e mexe, o velho homem quer mexer no caixão lá, quer sair e quer botar o peito para fora, a mão para fora. Então, queridos, independente da nacionalidade, não existe um justo debaixo do céu. Queridos, olha, imagine Paulo vindo com esse discurso. Hoje é um discurso difícil, depois de 2020 anos de Cristo. Você imagina 57, 60 anos depois de Cristo, o cara aparecer com um discurso desse, com um povo judeu que se achava o eleito, o escolhido, o separado, por fazer parte da família de Abraão. Nós somos o povo, somos uma raça escolhida, somos uma raça especial, somos uma raça que ninguém pode com a gente.
existe alguma verdade em tudo isso. Mas depois que Jesus veio, né, nós concluímos que a humanidade está condenada e destinada para ir para o inferno. Uma criança nasce hoje já com o passaporte para ir para o inferno. Uma criança já nasce hoje condenada para ir para o inferno. Mas pastor, e se morrer anjinho? E se morrer pequenininho? 1 aninho, 2 aninhos? Né? Não é isso? Já tem gente pensando isso, né? Talvez, não sei vocês aqui, talvez pela internet. Mas se for, bom, uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos não tem pecado. Tanto é que nós não batizamos nas águas, porque o batismo das águas das crianças é de arrependimento. E criança não tem o que se arrepender, porque não tem pecado. Mas nós apresentamos a Jesus, porque apresentando a Jesus é o que foi feito com Jesus. Foi apresentado no templo. Então, queridos, em Romanos 2:1, a palavra fala que nós somos indesculpáveis. É demais esse texto, é demais essa palavra. O pecado está sobre a humanidade. E o pecado, queridos, é um jugo que o inimigo põe em cima do homem. Um jugo extremo, um jugo extremamente difícil, pesado e cruel. E o inimigo consegue carregar o cara para lá e para cá, para onde ele quer. Quando nós não conhecemos Jesus, quando nós não conhecemos a palavra, nós somos pecadores, todos nós somos pecadores, conhecendo ou não, eu vou falar sobre isso ainda, mas o livramento é só com Jesus, porque o pecado é cruel, é prazeroso pecar, é prazeroso fumar uma maconha, é prazeroso cheirar uma carreira de cocaína. O final é inferno, mas eles se divertem tanto e ficam tão loucos na noia que eles não conseguem pegar o caminho de volta. É ruim, é extremamente prazeroso para eles que estão nesse mundo. E eles acham que nós somos caretas, porque não curtimos. Então, o mundo dá muitos prazeres, mas o pecado é um jugo extremamente cruel, extremamente difícil, que nos torna numa condição miserável. Olha, queridos, nós andando por aí, de vez em quando nós estamos andando com as crianças, e de vez em quando o cara para pedir alguma coisa, vem maltrapilho e maltratado. E quando nós ensinamos os nossos filhos no caminho, eu pergunto assim para as crianças: que se acha que falta? Por que se acha que esse cara está na rua? Por que esse cara está desse jeito? Então as crianças falam, eu ensinei para eles, o cara não fez a lição de casa. Não estou falando da lição de casa lá de matemática, história, geografia, não. A lição de casa é como ser um ser humano honesto, digno de fazer o certo, de fazer o correto. A lição de casa é você fazer o teu papel de pai, de mãe. A lição de casa é eu fazer o meu papel de bispo, de pastor. A lição de casa é eu fazer aquilo que compete a mim. Todos nós aqui, a começar pela minha vida, nós temos lição de casa. E se nós não nos esforçarmos para fazer a lição de casa, né, entre aspas, né, não fazermos a lição de casa de andarmos em santidade. Nós temos uma forte tendência de viver no pecado. O pecado é prazeroso. O final, o salário dele é a morte, não é isso que a palavra diz? Mas ele é prazeroso. É a morte, vai queimar no inferno. Mas por um tempo, enquanto ele vive, enquanto ele está aqui na terra, ele acha prazeroso, acha legal, e olha para o mundo e fala: ih, esse cara não sabe de nada. A nossa carne, ela é extremamente fraca. É o discurso de Paulo. A nossa salvação é que o Espírito é forte. A nossa salvação é que o Espírito está pronto. A nossa salvação é que o Espírito prevalece. E se nós pendermos para o Espírito, nós vamos prevalecer e ser salvos. Então, queridos,
Isso está escrito em Mateus 26, 41. Vamos ler, vamos dar uma abridinha lá. Rapidex, Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas quantas vezes você já escutou falar que a carne é fraca e você dá mole para a carne? Mateus é Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento. O nosso assessor de textos bíblicos acessou. Amém? O nosso assessor Henrique de textos bíblicos colocou aí. Se você não achou, pode ler no telão aqui, ó. Mateus 26, 41. Vigiai e orai. Para pecar, basta você não vigiar e não orar, porque o inimigo está com a mão assim, ó, esfregando. Agora ela vai, agora ele vai, agora ela vai. Opa, entrou. Agora foi, né? Então, queridos, por que isso? Por que, bispo, essa tendência tão difícil da carne? Por que minha carne é tão fraca? Porque é carne, querido. O Espírito, se tiver no Espírito, você pode prevalecer. Olha o que diz 1 João 1:8. 1 João é lá no finalzão. Antes de Apocalipse um pouco. Apocalipse é no finalzão, lá para quem não sabe. Bispo, mas eu sou boazinho, eu sou bonzinho. Bispo, eu gosto de fazer as coisas direitinho, graças a Deus. Bispo, eu sou um dos melhorzinhos lá da minha vila, graças a Deus. Bispo, eu me esforço, graças a Deus. Mas olha o que a Bíblia fala de mim e de você. Olha o que a Bíblia fala de nós. Se dissermos, todo mundo achou? 1 João 1:8. O Henrique já achou aqui. 1 João 1:8. Diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você está sendo injustiçado? Olha o texto aí. Alguma coisa precisa ser consertada. Se confessarmos, a injustiça só vai sair quando nós confessarmos os nossos pecados. Não é isso que diz aí? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda, fala bem forte, de toda injustiça. Aí continua, no versículo 10. E se dissermos que não temos cometido pecado, não, que eu sou santo, eu sou o santo do santo, fazemos-no o quê? Mentiroso, e a palavra não está em nós. Então, queridos, presta bem atenção. Se dissermos não, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso, e a palavra não está em nós. Bispo, é difícil sim, não é, pastora? Não é difícil? Quer ver? Vamos para Romanos 7, vou estar em Romanos lá. Romanos 7. Se você acha que é difícil, agora vai ficar mais complicado ainda. Ai, bispo, não estou entendendo nada. Olha, queridos, você vai entender agora. Romanos 7,14. Esse texto, nós precisamos lê-lo semanalmente. Olha o que ele diz. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado.
Olha, queridos, o que seria de nós se nós não orássemos, não jejuássemos e não clamássemos ao Senhor? Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Peraí, quem está falando é o apóstolo Paulo, não é o Zé Ruela da esquina, não é um cara que não tem noção nenhuma. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Está entendendo como é o pecado? Esse é um papo meio de maluco, né? Esse papo aqui parece um papo cabeça, assim, um papo parece que extremamente complicado. Neste caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, a carne é fraca, lembra que nós falamos? Porque eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. Eu quero fazer bem, mas não consigo. Eu quero até, de repente, falar coisas boas, coisas bonitas, mas eu não consigo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Gente, eu acho que 7 dias por mês é pouco de jejum, pastor. A gente precisa aumentar os dias. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Novamente. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Olha, o mal reside em nossas vidas. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Meu homem interior, o Espírito, tem prazer na lei do Senhor. Mas vejo nos meus membros outra lei. Guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Versículo 24. Desventurado, ali diz miserável, poderia ser infeliz, né? Ali diz miserável homem que sou, né? Desventurado ou infeliz homem que sou, quem me livrará do corpo da morte? Ele começa a perguntar, quem vai me livrar dessa situação? Essa pregação aqui dá a impressão que não tem saída, não é verdade? Essa pregação dá a impressão que nós vamos todo mundo para o inferno, não dá a impressão? Não dá a impressão, você que está ouvindo aí via internet, que o nosso final esse seria, mas o Senhor preparou outras coisas para nós. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei, mas segundo a carne, da lei do pecado. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, queridos, graças a Deus, nós não queremos mais pecamos. Tento fazer o bem, mas faço o mal. Eu quero fazer o bem, eu sou do bem, mas mesmo assim de vez em quando eu escorrego, mesmo assim de vez em quando eu não faço, queridos. E depois o que acontece ainda, quando você faz aquilo que você não queria, que você detesta, mas mesmo assim faz, você se sente mal, porque em você habita o quê? O Espírito Santo, e o Espírito Santo nos avisou antes de fazer, mas mesmo assim fizemos, e depois nós nos sentimos culpa, e nos sentimos opressos, e nos sentimos as piores criaturas do mundo. Por que eu me sinto tão triste então, bispo? Porque em você habita o excelente Espírito Santo de Deus, que te faz lembrar que não era para você ter feito, e te faz lembrar que você estava no caminho certo, mas deu uma escorregada. E querido,
Lembrando que o apóstolo Paulo, ó queridos, presta bem atenção, estava escrevendo essa epístola, essa carta que nós lemos em Romanos aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não estava fazendo isso da carne dele, da cabeça dele, ele não estava fazendo isso, ele juntou tudo que ele aprendeu, tudo que ele viu, e inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele estava escrevendo, lembrando que inspirado pelo Espírito Santo de Deus, não é ele sair do sentido dele, não é ele perder o sentido do domínio da mente dele, e de repente ficar lá. Quem está me entendendo, diga amém. Está entendendo? Então, o Espírito Santo é aquele que respeita, o Espírito Santo é aquele que não tira o sentido do homem. Tanto é que as cartas de Paulo têm as características da vida de Paulo, de Pedro as de Pedro, de João a de João, e assim vai por diante. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não mata a personalidade da pessoa, e só ele fala dando as coordenadas, respeitando onde ele nasceu, como ele viveu, temperamento, e vai por aí afora. Então, queridos, no versículo 12 diz: todos se extraviaram a uma, versículo Romanos 3, 12, tá bom? Vamos lá então, voltar em Romanos 3, que é o texto principal que nós lemos. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Bispo, mas eu tento ajudar as pessoas, glória a Deus. Bispo, mas eu tento fazer algumas coisas, glória a Deus que você tenta fazer algumas coisas. Triste informação real sobre as nossas vidas, sobre a minha vida e sobre a tua vida, que nós somos inúteis. Tinha até uma musiquinha bem antiga, aí, uns 35 anos atrás, que os caras cantavam: a gente somos inúteis, inúteis. Lembra disso? O cara acho que leu o livro de Romanos para escrever essa música. O cara devia ser um crente desviado, para ele colocar uma letra tão atualizada como essa, tão antiga, e falando tanta verdade, né? Então, queridos, o tema do nosso jejum, e nós estamos orando hoje, estamos clamando durante o dia hoje, para que não haja depravação, pecado e maledicência, pois é a nossa origem. Olha o versículo 13: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua, que todo mundo está vendo aí? Ah, está ali, maravilha, parabéns, hein? A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem, está escrito urdem também? Com a língua tratam enganosamente, né? Com a língua tramam, maquinam. Tem umas traduções que diz urdem, né? Então, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem, que quer dizer maquinam, que quer dizer enganam, que quer dizer tramam engano. Veneno de víbora, como esta, peraí, veneno de víbora está nos seus lábios. Agora, do versículo 10 para cá, nós já estamos no versículo 12, né? Mas do versículo 10 ao versículo 18, é tudo Velho Testamento, que Paulo era um grande conhecedor, e ele começou a citar o Velho Testamento. A base para esse texto aí está em Salmos 5:9 e Salmos 143. Agora, queridos, raciocina comigo, reflita comigo por uns instantes. O que Paulo ouviu e viu, ou melhor dizendo, o que salmista ouviu e viu para escrever um texto desse? Dependendo do lugar que você mora, que você vive, que você trabalha, que você estuda, que você conhece,
Você ouve coisas assim, gargantas deles como sepulcro aberto, com uma língua que trama o engano, com veneno de víbora que estão nos seus lábios. Você já ouviu falar aquele ditado? Se o fulano morder a língua, ele morre. Já ouviram falar? Se o cara morder a língua, o veneno dele mata ele. Você conhece alguém assim? Eu conheci umas partes de gente assim. Fala, meu, se aquele cara morder a língua, ele morre. Esse texto acho que vem esse palavreado acho que vem desse texto aqui, da língua que tem veneno. Você conhece alguém assim? Precisa orar por esse cara. Nós temos uma grande chance de virar assim, ser assim, estar assim. Então quando você vem no culto, quando você vem na igreja, você começa a ouvir coisas boas, para você sair falando coisas boas, para você agir de maneira certa, agir de maneira correta. Então, queridos, imagine o que esse salmista ouviu e viu. A boca deles é cheia de maldição e amargura, versículo 14. Eu queria que vocês, depois é um texto longo, não vai dar para nós lermos, leia em casa, Tiago 3, de 1 a 12. Tiago, deixa para lá em casa, é um texto grande, que fala sobre a língua. Então, queridos, a língua é extremamente problemática. Depois que você falou, já era, né? Então, depois vocês meditam em casa. Tiago 3, de 1 a 12. E aí diz aqui, continuando, rapidamente, mais um pouquinho, já estou terminando. São seus pés velozes para derramar sangue. Bispo, não, isso eu nunca fiz. Bispo, eu nunca matei ninguém. Eu quero crer que você nunca tenha matado mesmo. Bispo, eu nunca matei ninguém. Glória a Deus que nós estamos aqui no meio do pessoal. Agora, e nos teus pensamentos? O que você tem pensado daquela pessoa que te prejudica? Em pensamentos, quantos que você já matou? Fala aí. Quantos que você já passou a régua? Queria que a língua daquela mulher secasse. Queria que desse um infarto fulminante. Você talvez não fale, mas você pensa com ódio. Quando alguém te prejudica, quando você é fechado no trânsito, quando você está andando de moto, quem anda de moto para lá e para cá, agora estou andando de moto, graças a Deus consegui consertar minha moto. Oh, aleluia, depois de um longo e tenebroso inverno, consegui arrumar uma moto. Tomei já hoje umas 2, 3 fechadas andando com a moto. E você tem que ficar lá, oh, aleluia, glória a Deus, irmão, reduz breca, para não meter a cara no chão. Amém, glória a Deus, vamos embora. Anos que eu não dirigia aquela moto, gente. Hoje eu andei acho que uns 20 quilômetros. Fui até Aricanduva e voltei. Fui emplacar a moto hoje, né? A placa era de Rio Claro ainda e tinha que trocar a placa, né? Desde novembro, gente, eu estava para fazer isso. Olha, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 4 meses para fazer um negócio que eu não conseguia. E hoje nós destravamos. Esse é o mês que nós vamos destravar as coisas também, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, o que tem saído da sua boca? Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Aqui, nós poderíamos chamar o Salmo, ler o Salmo 42, 7, que diz, um abismo chama outro abismo. Você está vendo que está ficando cada vez pior o negócio? Você está vendo que é o nosso caso, mas o final vai ser feliz, tá? Você aguenta mais um pouquinho aí, tem coragem. Pregar sobre Paulo não é muito simples, Romano não é muito simples, mas nós vamos dar um fechamento legal aqui. Aguenta as pontas aí, amém? Você que está ouvindo pela internet também, aguenta, que nós vamos dar um fechamento. Tem um texto que fecha isso aqui com chave de ouro. Vamos lá. A tendência é piorar, a tendência é ficar complicado. Versículo 10, desconhece o caminho da paz. Você acha que o injusto e o pecador têm paz?
o judeu, o ímpio, o grego. Ninguém tem paz se não for em cima da palavra. Ninguém tem paz se você não tiver um conforto do Senhor. Queridos, o mundo jaz no maligno. E se você não tiver um conforto do Senhor, você pira. Porque a tendência, vocês já viram quanta desgraça esse ano? Para terminar, no versículo 18, olha o que diz. 3,18, terminando. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Antes de você conhecer Jesus, um dia você teve temor de Deus? Eu nunca. Sem conhecer Jesus, queridos, você não tem temor de Deus. Sem conhecer Jesus, não tem como você ter temor de Deus. Agora, nós estamos jejuando para que não haja depravação, pecado e maledicência. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 6. Estamos terminando, Gênesis 6, versículo 5. Olha como a coisa estava complicada. Gênesis 6, 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo desígnio do coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, por isso lhe pesou o coração. Queridos, a nossa natureza é tão problemática que Deus olhou para a terra e se arrependeu de ter nos feito. Só não acabou com tudo porque achou Noé. Achou um justo diante da terra. Misericórdia. Olha o versículo 8. Gênesis 6, 8. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Levanta a tua mão bem alta aí. Quero declarar que você hoje está achando graça diante do Senhor. Quero declarar que o Senhor está olhando para a tua vida hoje, plena quinta-feira, 6 de fevereiro de 2020, que você abriu mão de tudo que você tinha que fazer, e a exemplo de Noé, você achou graça diante do Senhor. Quero declarar a graça de Deus sobre a sua vida. Ela é imerecida, nós não merecemos absolutamente nada. Nós merecíamos o inferno, o lago de fogo, de enxofre, mas o Senhor olhou para nós com graça e mandou Jesus para nos salvar, e mandou Jesus para mudar a nossa história, e mandou Jesus para dividir o mundo antes e depois de Jesus Cristo, antes de Cristo e depois de Cristo. Glória a Deus que nós nascemos depois de Cristo e estamos na graça do Senhor todos os nossos dias, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, amém, queridos. Tem mais aí, vamos abrir em Isaías 53, 6. Mais um pouquinho, estou terminando, mais um pouquinho, Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelha, cada um que se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todas. Quem que é ele aqui? Jesus Cristo, que estava sendo prometido aqui 760 anos antes de Cristo. Mas todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus Cristo, a iniquidade de todos nós. Isaías 64, 6. Isaías 60, um pouquinho para frente aí, Isaías 64, 6. Olha, queridos, esse é um texto que eu até evito de ler, mas hoje, devido à circunstância, nós vamos ler, porque esse texto aqui é o famoso chutar o pau da barraca. Isaías 64, 6.
mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Queridos, que texto é esse de Isaías 64:6? Todos nós murchamos. Um dia estava tudo em pé, um dia estava tudo empinado, mas um dia cai tudo, porque murcha. Tem jeito, né, Doninha? Tem jeito. Um dia a casa cai. Amém, queridos? Tem alguma coisa errada que eu li? Lógico que não, estou lendo a palavra do Senhor. Eu posso estar errado em alguns parâmetros, em algumas falas, em alguns entendimentos, eu até posso estar errado. Mas o que o Senhor falou aqui está 100% certo, porque todos nós íamos queimar no inferno. Porém, todavia, contudo, o Senhor nos deixou o escape em Romanos 1:17. Abra aí, Romanos 1:17. O final do texto. Vamos ler ele todo. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, queridos, o Evangelho é boa nova, o Evangelho é salvação. A tônica de Romanos 1 é justificação pela fé. Então, tudo que eu falei é verdade, porque eu só li texto bíblico aqui, não li nada da minha cabeça e não inventei nada. Porém, nós temos a fé. Você não tem fé, querido? Peça. É difícil a tua fé? Peça, porque nós somos justificados pela fé. O justo viverá pela fé. Levanta a tua mão bem alta aí. Pai, olha os justos aqui, Pai. Olha os justos aqui, Senhor. Olha aqueles, Senhor, que vão viver pela fé. Ou aqueles, Pai amado, que estavam, Senhor, com a sentença já dada: vai queimar no inferno. Mas um dia nós levantamos a mão, como nós levantamos aqui para Jesus, e falamos: Senhor, Senhor, eis-me aqui, e eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, ó Senhor, nós queremos orar, nós queremos mudar a história, Senhor. Se a maldição veio sobre o meu tataravô, o meu bisavô, o meu avô, o meu pai, a minha mãe, da parte do meu pai, da parte da minha mãe, veio maldição, a partir de hoje, dia 6 de fevereiro de 2020, eu quero declarar e profetizar um divisor de água nas minhas vidas, na minha vida, perdão. Eu quero declarar um divisor de água na tua vida que está ouvindo pela internet e pelo mundo afora. Quero declarar a divisão de água, a mudança, a transformação, a restauração, vida em abundância. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo, o nosso Senhor, ao qual nós somos servo dele, veio para que você tenha vida e tenha em abundância. O Senhor veio para mudar a tua história, o Senhor veio para te levantar, para te resgatar. Queridos, nós não podemos vacilar um minuto, nós não podemos abrir mão um segundo, porque o diabo vem como uma flecha para o nosso coração, para matar, roubar, destruir. Mas Jesus Cristo está aqui hoje para que você tenha vida e a tenha em abundância, em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé um instantinho, coloca a mão sobre o teu coração. O Senhor trouxe para você essa noite graça. Você tem a graça. Graça significa o seguinte: olha, toda essa condição de malignidade, toda essa condição de maldição, toda essa condenação de
de condenação, toda essa maldição de não haver injusto, de não haver um justo sequer, estava sobre a minha e sobre a tua vida. Mas Jesus Cristo veio para trazer a era e o tempo da graça. Graça significa o seguinte: você está livre da culpa. Entenda o que é graça. O teu destino era o inferno, porque você errou, você pecou. Mas a graça nos livra da culpa. A graça retira a condenação. A condenação aqui na terra é muito leve, é 15 anos, é 20 anos, e passou um determinado tempo, o juiz consegue uma liminar, o advogado consegue uma liminar, que o cara cumpre a prisão domiciliar, a prisão em casa. Isso não é prisão nunca, prisão em casa é mordomia, né? Mas a nossa condenação era para a eternidade. Então graça significa retirou a condenação. Jesus Cristo veio, te deixou livre da culpa. Você não precisa ter culpa de mais nada. Ele te retirou a condenação e te tornou filho de Deus. E te tornou filho de Deus, filho do Todo-Poderoso, filho do Todo-Maravilhoso, filho do Deus forte, filho do Pai da eternidade, filho do Príncipe da paz. Ele te tornou filho. Oh Pai, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por essa noite, muito obrigado. Oh Pai, se você sente culpa ainda, eu queria que você colocasse essa culpa diante de Deus, porque a culpa já foi retirada. Se você se sente condenado, a condenação também foi retirada. Você não deve mais nada. Não é isso que o pessoal diz aí, quando a polícia enquadra o cara, ele fala: eu não devo mais nada, já paguei tudo. Se o diabo viesse nos enquadrar, ele falava assim: Jesus já pagou tudo, eu não te devo mais nada. O lago de fogo e enxofre foi feito para você e não para mim. Para mim foi feito o paraíso, para mim foi feito o céu, para mim foi feita a liberdade, para mim foi feita a alegria, para mim foi feita a paz, para mim foi feita a saúde, para mim foi feita a mudança, para mim foi feita a transformação, para mim foi feita vida. E vida em abundância. Receba hoje, receba para você viver, para você transformar, para você mudar aonde você vive, para você transformar aonde você vive. O Senhor te faz hoje um agente transformador, um portador de boas novas. O Senhor te faz hoje portador de boas novas, é o portador do Evangelho. Você vai portar o Evangelho, porque hoje nós estamos repreendendo toda a depravação, todo o pecado, toda a maledicência. Não tem poder sobre a tua vida. Eu declaro isso verdade, eu declaro isso realidade. Vá e viva sem culpa, vá e viva sem condenação, vá e viva como filho amado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, e amém, e amém. Amém, queridos? Vamos aplaudir o Senhor.